Porque até então, o método Hofer ele trabalha mexendo nas fáscias, que são os tecidos que recobrem todo o nosso corpo. E a fáscia hoje é sabida que ela tem terminações nervosas assim, de uma forma muito rica, então ela é muito sensível. E ela está presente tanto na parte muscular quanto na parte óssea, e hoje também existe fáscia na parte de fora do crânio, né? Tem a pele, a face está um pouquinho embaixo, mas também tem uma face que recobre a parte interna, que recobre o cérebro. Então, sabendo de tudo isso, eu falei assim, tá bom, agora o que eu faço com essas informações? E daí eu comecei a estudar pra caramba medicina tradicional chinesa para saber como é que era o entendimento dos mestres em medicina milenar, como é que eles pensavam, como é que o corpo poderia funcionar bem. Tem material que mostra isso Cara, na medicina verdade, oriental? O que eles preconizam é muito fluxo energético fluindo. Certo. Se tiver alguma estagnação ou algum aumento, existe problema no organismo. Então isso, cara, é da medicina chinesa. Né? A acupuntura chinesa. tem muito a ver com isso, né? Totalmente, 100%. Então, por exemplo, tanto é que tem manobras que eles falam que é estimulação e tem manobras que é de sedação. Então, lugares que estão hiperexcitados, você tem que sedar. Lugares que estão estagnados, você tem que estimular. Então, o objetivo da medicina tradicional chinesa é criar essa fluidez energética no nosso corpo. Né? E aí, o que eu fiz? Falei, cara, a medicina tradicional chinesa é muito difícil. As terminologias são difíceis. A cultura chinesa não tem nada a ver com a minha, apesar que eu sou descendente de japonês, mas eu já sou praticamente 5ª geração brasileira. Então, assim, minha cultura é muito mais brasileira, né, do que oriental, apesar de eu ter crescido num berço oriental. E esses dois elementos, cultura mais forma de pensar, são muito distintos. Mas o que eu quis pegar na essência? Lembra dos 5%? Sim. Cara, os caras preconizam fluxo energético. Isso. Caraca. Eles preconizam... Aí um outro fato importante, os principais mestres em acupuntura, os caras assim, começam a desenvolver tanta sabedoria que eles fazem só crâniopuntura. Eles conseguem estimular só através de agulhas no crânio uma organização sistêmica. Eu não sabia disso, cara. Não... Vai só na cabeça só. Só na cabeça. Você alinha todo o resto do corpo. Então, aí sim, o que eu entendi? Você melhora esse fluxo energético de todo o corpo, mas você não consegue alinhar as estruturas. O que está torto, continua torto. O que não está funcionando tão bem, você vai precisar estimular para ele passar a funcionar. Mas como ele não está organizado, ele vai voltar para o que não é bom. Aí eu fui estudar osteopatia para saber o que o pessoal da osteopatia falava. E aí, assim, o Dr. Andrew Steele, o cara é fora de série, assim. A gente está falando de um século atrás, o cara foi visionário em relação a associar função com formato. Ou seja, o formato das estruturas está diretamente relacionado com a função que ela exerce. E a função que ela exerce impacta diretamente no formato. Então, um exemplo bem fácil. Pessoas que fazem exercício físico, né? Você tem a função do exercício físico. O que ele vai mudar? O formato da estrutura. O formato da estrutura vai fazer com que você tenha a facilidade para executar de novo aquele exercício. Então é mais ou menos essa correlação que o Dr. Andrew Steele fez há um século atrás. Né? E aí, assim, ele tem uma lei que é muito legal, que é a lei da artéria. Ou seja, onde tem sangue, tem vida. Óbvio, né? Onde não tem sangue, não vai ter vida. Ou não vai ter saúde. Então, o que o pessoal da osteopatia procura? Melhorar a função através do formato. E qual formato? A osteopatia trabalha muito hoje com, principalmente, manipulação de tecidos. E hoje eles estão se especializando bastante com manipulação de tecidos faciais, que são os tecidos que recobrem todo o nosso corpo. Então, a osteopatia ela é muito eficiente porque ela facilita o formato que potencializa a função. E aí, depois, a função consegue ter um impacto diretamente no formato. Só que isso pensando onde? Em todas as estruturas que são mais macias. Sim. A osteopatia não considera movimentação de osso. Aliás, a
A osteopatia considera movimentação de osso, mas não considera nenhuma remodelação óssea. Certo. Né? Aí a quiropraxia, fui estudar também. A quiropraxia, cara, eu acho fantástico também o trabalho da quiropraxia, porque através de estímulos articulares, ele consegue impactar diretamente informação que sai dos nervos que vai para o cérebro. Aí o cérebro entende o que está acontecendo e ele cria uma resposta imediata de organização e de relaxamento daquelas estruturas. Então, por isso que quando as pessoas são manipuladas, eles têm uma sensação de bem-estar. Porque, de fato, você manda essa comunicação refinada para o cérebro, aí o cérebro fala assim, pô, os caras estão me chamando a atenção aqui, pode relaxar que não tem nenhum problema. Então, ele vai lá e relaxa o tecido. É mais ou menos dessa forma bem grosseira que a quiropraxia acaba impactando o nosso organismo. Eu achava que esse estudo estava dentro da osteopatia. Também, tem também, mas é que assim, a osteopatia, ele foca também nessa questão neurológica, mas eu quis, assim, de repente, segmentar um pouquinho, porque a quiro ela é muito mais neurológica. Sim. Caramba. Muito mais neurológica. Seria- Já a osteopatia, ela entra mais em tecidos. Que aí já vai para o tecido muscular, já vai para a questão facial. A quiropraxia não vai tanto. Agora, como está se abrindo esse entendimento facial, aí todo mundo está estudando face, porque é importante. É. Né?